Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui invadindo o canal da nossa terapeuta Ana Keila. Ela que está trazendo aqui para vocês uma novidade, gente. Ela está começando agora com o programa Saúde Integrativa. Ana Keila, que é terapeuta aqui em Caruaru, já atua há bom tempo na área, né, Ana Keila? 23 anos. E aí ela trouxe a ideia, gente, de fazer esse canal aqui no YouTube para vocês. Vai estar aí postagem em todas as redes sociais para que vocês possam estar acompanhando o trabalho dessa terapeuta maravilhosa. E ela me convidou para estar aqui hoje, invadindo o seu programa, o seu canal no YouTube, para que ela diga para a gente quem ela é. E eu vou estar aqui, viu? Fazendo altas perguntas. Quer saber quem é Ana Keila? Segura aí, que a gente vai fazer diversas perguntas para a gente descobrir aqui, tintim por tintim, da sua vida profissional e, quem sabe, pessoal. Então, minha querida Ana Keila, obrigada pelo convite, por estar eu aqui, agradeço. Tá? Por ceder esse espaço e por me confiar a honra, né, de estar aqui lhe entrevistando e trazendo para seu público aí, seus seguidores, a importância de quem é Ana Keila terapeuta. Pois é, né? Eu estou muito feliz com a sua chegada. A gente está com essa programação nova, esse projeto maravilhoso, que eu já vim idealizando aí muitos e muitos anos. Não é uma forma da gente chegar mais próximo das pessoas, tirar algumas dúvidas, esclarecer. E, assim, as experiências que eu vivi, né? Ai, gente, que maravilha. Muitas. Então, vamos saber que experiências são essas. Quem é Ana Keila? Onde a Ana Keila nasceu? Onde a Ana Keila viveu? Por que a Ana Keila resolveu seguir aí para a aula da terapia, né? Áreas do reiki. Como é que surgiu isso? Me conta aí, quem é Ana Keila? Eita, fosse longe agora. Eu sou daqui de Caruaru mesmo. Fui uma criança que brinquei muito. Eu acho que eu olho para trás, olho para minha criança, não só a criança que teve aquele momento de brincar com todo mundo, a gente não fazia diferença nenhuma. Mas desde pequena eu tinha uma coisa que hoje faz parte da minha prática. Eu ensinava minhas primas. Eu tinha um quadro verdinho, eu tinha alguns livros que chegavam do colégio, e eu colocava algumas primas, todas assim, sentadinhas, para ensinar. E aí, quando eu escolho, depois, né, um pulo bem grande, depois, aos 30 anos, que eu escolho ser educadora, eu digo, puxa vida, eu fui lá de trás, sabe? Aquelas tarefinhas. E aí, a vida foi trazendo outras tarefas, atividades. E, de repente, quando eu estava grávida, não sabia que estava grávida, eu tive pré-eclâmpsia. E aí, no outro ano, eu já entro para fazer História, na faculdade, aqui em Caruaru, a FAFICA. E aí, uma coisa que me inquietava. Por que eu tive pré-eclâmpsia? Por que o meu corpo queria que esse neném que estava na minha barriga? E aí foi quando eu comecei a pesquisar. E aí, é nato do educador. A pesquisa. A pesquisa. E aí, descobri no mesmo ano, o meu menino nasceu em 2000, no outro ano, eu fui fazer o primeiro curso de Reiki. Uau! Então, tem o quê? 23 anos que eu fiz o meu primeiro curso de Reiki, mas eu sentia que aquilo era como se fosse um reencontro. E aí eu tinha um princípio religioso que não buscava muito essa questão da espiritualidade. Mas aí eu fui buscando, e aí me deparei com vivências maravilhosas com o Reiki. E aí fui descobrindo coisas espiritualizadas que antes eu reprimia. Por que eu reprimia? Por conta dos meus dogmas que eu acreditava. Mas eu fui avançando. Eu não fui aquela pessoa que engessei, né? Que é a tendência de algumas pessoas. Eu não, vou desbravar isso aqui. Então, pesquisei Reiki, pesquisei florais que já existiam, e fui pesquisando constelação, participei de alguns grupos aqui em Caruaru, e fui conhecendo pessoas e fui fazendo parte de grupos. Então, tu tá me falando aí que tu começou há 23 anos atrás. Sim. Já a estudar o Reiki. Então, você tem na sua formação em pedagogia, é isso? Eu tenho formação em História. História. E aí, você já atua, inclusive, hoje na área, né, da educação. Na área da educação, mais ou menos esse período também. E 23 anos que você descobriu o Reiki. Aqui, para as pessoas que estão chegando, né? Porque nem todo mundo sabe o que é Reiki. Então, assim, o que é o Reiki? Para que serve? O que é, assim? Porque o Reiki, aparece o nome, mas, assim, não é todo mundo que vai saber o que é Reiki, né? Então, assim, o que é o Reiki? Como é que ele funciona? É quando vocês, assim, algumas coisas batiam com os meus dogmas, né? Ele interfere em alguma coisa sobre religião? Como é isso? Me explica aí, o que é Reiki pra gente? Vamos lá. Reiki é uma terapia energética de alinhamento de chakras. Chakras são pequenos pontos que tem dentro do corpo, não só humano, como em animais,
ele tem ao longo do corpo, vão ter 7 pontos principais. E esses 7 pontos principais são pontos energéticos que são ligados às glândulas. E é o que acontece, quando essas glândulas estão funcionando harmoniosamente, todo o nosso corpo funciona harmoniosamente. De onde vem isso? Foi descoberto e redescoberto no Japão. 1923, por um médico japonês, que ele era monge, chamado Dr. Mikao Usui. E o que acontece? Quando ele descobre que, através de uma meditação, símbolos apareceram para ele, que é os símbolos que a gente utiliza no tratamento de Reiki, são 4 símbolos principais. E aí, o Reiki, ele vem colaborar dentro do trabalho que ele já desempenhava na medicina lá no Japão. E aí, depois chega ao Brasil na década de 80, entre 70 e 80, chega no Brasil. Era um curso pago em dólar. Uau. Para que o terapeuta... O que é que precisava ser um reikiano? Nada. Bastava apenas ler as apostilas, estudar e fazer práticas. Práticas de imposição das mãos. Essa imposição das mãos, ela já existe em outras civilizações, que é você apenas colocar a mão sobre o paciente, sobre a pessoa que está sendo tratada, e fazer com que essas pessoas recebam essa energia que sai da planta das nossas mãos em forma de ciclos. Essa energia, ela é canalizada através do nosso chakra, que a gente chama da coroa, ou chakra coronário. Essa energia entra, é uma energia divina, e não tem a ver com religião nenhuma. Mas eu ficava naquele impasse, assim, se eu estou fazendo isso, algumas pessoas questionavam, e eu assim, ó, estão tubeando para lá e para cá. E aí, eu senti que as pessoas que eu cuidava, que eu dava esse tratamento energético, elas melhoravam. E eu não cobrava nada nesse tempo. Assim, não havia uma energia de troca de dinheiro. E aquela coisa conflituante dentro de mim, eu passei muito tempo. Pela troca do dinheiro, pelo valor mesmo como terapeuta, vamos colocar aí uns 16 anos. 16 anos para cá. Mas até lá, era em tudo. Então, eu fui comprar livros, fui ler e percebi que a gente poderia pegar um simples copo e posicionar a mão e a energia que sairia da minha mão, essa água, seria energizada. E a pessoa poderia tomar, eu, minha família, botar no garrafão d'água. E aí eu percebi que as pessoas melhoravam, ficavam mais calmas. Até eu me percebi mais calma. Porque um dos princípios para quem é sintonizado, que é eu preciso de um mestre de Reiki que me sintonize para ser reikiana nível 1. E aí, essa própria sintonização já me deixou calma. E a do nível 2 foi quando eu comecei a enviar Reiki à distância. E eu disse, meu Deus, eu falei com a pessoa e daqui a pouco ela me deu um retorno e disse que ficou bem com o nível 2, que eu já tinha e estava enviando Reiki à distância. Então, seria a energia. É. Você estaria enviando essa energia. Então, você diz que precisa de um mestre para poder te alinhar. Sintonizar. É como se ele me ensinasse. E aí eu passo para o nível 1, 2, 3A e 3B. No 3B eu já sou professora já há 5 anos. Maravilha. Lá no Japão, o professor, né, é uma reverência, é um mestre, porque ele traz experiências. E aí eu não preciso ter um nível superior, de grau de escolaridade. Qualquer pessoa pode ser reikiana. Qualquer pessoa. Ele é um curso livre também, como eu diria na nomenclatura aqui no Brasil. Ele é um curso livre. Basta que a pessoa tenha sido sintonizada pela ancestralidade. Então, eu tenho ancestrais antes de mim para garantir quem foram os meus mestres. Por exemplo, hoje eu tenho 3 mestres de Reiki, que são pessoas aqui desse plano. E também, dentro da própria estudo do Reiki, nós ganhamos mestres também do Japão. Eles são mestres espiritualizados que fazem parte desse trabalho da gente. Então, é uma energia. Ele não é uma seita, ele não é uma religião. Mas é algo que a gente sente e abre outras sensibilidades, principalmente a intuição. Quanto mais a gente aplica, mais experiência a gente ganha. E tem o feedback, aquela devoluta que a gente chama, né? Quando a pessoa termina o tratamento, 7 aplicações, 7 semanas. Como é que você está se sentindo? Meu Deus, eu durmo diferente, eu vejo a vida diferente. Eu digo assim, as pessoas costumam dizer, a minha vida antes de conhecer o Reiki é uma e depois do Reiki é outra. E eu, o que é que digo? Fico super emocionada quando eu vejo pessoas. E aí, comecei a pesquisar também e vi que elas estavam falando em outros lugares do planeta, porque o Reiki não é exclusivo para o Brasil. Quando Mikao Usui expandiu, depois de 1923, ele foi para vários lugares.
E aí cada um foi criando, vamos dizer hoje, para a nossa linguagem pedagógica, foram criando didáticas. De aplicação, De como chegar nas mas pessoas. segue o tradicional. E, por sinal, eu tenho vários livros que são trazidos, tem a Diane Stein, que ela traz o reiki essencial, que esse reiki é justamente uma renovada que a gente traz naquele princípio do reiki tradicional do Mikao Usui. Certo? Então, outros, aqui no Brasil também, eu tenho outras referências, que foram fazer os cursos realmente no Japão, com a segunda linhagem de Dr. Mikao Usui. Que show. E aí, a gente estava até conversando um dia desse nos bastidores, né? Sobre a comprovação científica do reiki, né? Que alguns hospitais, inclusive, no Brasil, aplicam reiki nos pacientes. E aí é uma diferença, né? Uma comprovação científica dos pacientes que recebem reiki e dos que não recebem reiki. Sobre a melhora, né? No quadro clínico deles. Você tem algum relato de pessoas, né? De médicos que você conhece, que trouxeram essa experiência? Eu tive estou eu no consultório, lá no meu espaço, e uma pessoa liga para mim. Você é Ana Keila? Sim, sou. Meu nome é Ana. Você aplica reiki? Eu disse sim. Isso é porque eu fiz um tratamento. E quando eu saí da cirurgia do câncer, lá no hospital em São Paulo, a sala estava toda azul e tinham pessoas com mãos por cima de mim. E eu escutando isso, eu ficava super emocionada, porque é algo que a gente não vê muito na nossa região, né? E eu disse, sim, sou eu. Eu gostaria que ele me indicou que eu continuasse recebendo reiki para a melhora. E aí, antes de chegar para atender essa pessoa, eu fui fazer uma pesquisa para saber por que, literalmente, na nomenclatura da ciência, por que o reiki faria. Então, o reiki ele só pode ser aplicado não durante a cirurgia, porque ele tem uma gama de energia que poderia, tá na nomenclatura isso, tá? Ele poderia neutralizar a anestesia. Sério? Uau! Então, quando você vai tratar com reiki alguém, é após a cirurgia. E o que o reiki ele faz? Na historinha do Mikao, quando ele desce o Monte Kurama, ele levou um trupicão. E aí o dedo dele saiu muito sangue. Então, ele pega onde sai a energia e botou a mão. Tá lá no livro também. E ele bota a mão. Então, com 2 ou 3 minutos, estava coagulado e cicatrizado, já tinha parado de sangrar. Isso ocorre também no tratamento do câncer ou de outras cicatrizações. É que ela vai transformar aquelas energias daquela expansão daquelas moléculas, daquelas células cancerígenas, ela vai ajudar a transformar em energias boas. Isso está na nomenclatura. Tem aí parâmetros para livros tratando com os médicos, fazendo uso disso e já publicando nas suas... Eu não vi dissertações. Pode ser até que já tenha tido esse ano. Mas até o que eu estudei, nós só temos publicações de enfermeiros e de alguns médicos que fizeram a utilização de pacientes que tinham e pacientes que não tinham uso do reiki, em várias utilizações. Então, eu fui tratar dessa moça, ela melhorou bastante, eu fiz uma quantidade, não só foram 7 aplicações, foram mais. Então, ela mesmo diz, isso aí a gente é amiga até hoje, então ela diz assim, minha vida também teve uma qualidade. O que o reiki traz muito, calma, tranquilidade. Porque onde aquelas moléculas elas estão querendo expandir para fazer, como a gente chama, uma expansão, ela retém e ela começa ou ela estaciona ou ela desaparece. Tem um exemplo, tá até no YouTube isso, que uma pessoa, ela botava 2 copos separados, ela pronunciava palavras boas, e no outro copo ela pronunciava palavras ruins, durante um determinado tempo. Vamos lá, 7 dias, 15. E com o tempo, pegaram uma lâmina e foram olhar no microscópio como estava a água das palavras boas e como estava a água das palavras ruins. E aí foi comprovado que a expansão das moléculas dessa água estavam brilhantes. E a das ruins, elas estavam até turva. Tem uma água lá que estava meio escurecida. E aí o que acontece? É isso que a gente faz no nosso campo. Com os nossos pensamentos, com a nossa fala. E aí a gente vê aí para inúmeras religiões ou inúmeros... A gente tem que ter muito cuidado
né? Com o que fala, com o que pensa, porque a gente mesmo é quem ocasiona as nossas doenças. E aí, a prática integrativa, ela prepara você para o preventivo. O campo de energia, né? Prepara o campo de energia para você receber as coisas boas, né? Sim, nós somos o que pensamos. E o quanto isso é poderoso, né? Quando a gente entende, assim, que nós somos o que pensamos. Porque a gente, às vezes, traz muitas coisas negativas. Eu mesma sou uma pessoa que absorvo muito o que o outro fala. Eu tenho trabalhado muito isso nas minhas terapias. Mas eu sempre absorvo muito o que o outro fala. E eu nunca absorvo, tipo, como tu tá linda hoje, como tu tá maravilhosa. Mas se a pessoa disser assim, poxa, esse teu colar não combinou com a roupa. A palavra que disse que você tá linda e maravilhosa, ela desaparece. E eu vou ficar focada no colar que não combinou com a roupa. E aí vai me incomodando isso, porque, eita, mas como lá não... Então, quantas vezes nós temos essa coisa de atrair pra gente o que o outro falou de forma negativa e não olhar as coisas do lado positivo, né? E aí, quando você traz essa questão do reiki, é muito desse lado, né? De você olhar-se e aí você perceber que você tem energia no seu corpo, nós somos energia, e o quanto a gente produz de coisas boas. E aí, às vezes, a gente não profetiza na nossa vida palavras boas. Eu acho que depois que eu conheci o reiki, outras coisas vieram agregar. E eu quero dar uma dica para você. Nessas outras ferramentas que eu fui buscar e outras filosofias que o professor de história e a gente, quando trabalha com educação, a gente vai buscando muito, é a gente buscar essas ferramentas para dentro do trabalho da gente. E eu descobri que muito do que as pessoas falam sobre isso que desmotiva a gente, elas estão falando delas. Perfeito. É sobre o que ela é. É sobre o que ela tem. Não é você. E aí, em algumas práticas que eu vivo, até recente mesmo, estou trazendo muita coisa recente, porque eu trabalho em um lugar que traz esse movimento muito, né, intenso. E as pessoas gostam de dizer isso. Né? Então, o que foi que houve? O cabelo, eita, uma roupa estampada. Então... Isso eu acho legal. Então, assim, eu passo hoje muito, parecendo muito feito o impermeabilizante. A pessoa fala, eu digo, obrigada, tá bom, licença. Né? Então, o estado em que o outro está, ele vai fazer uma leitura da gente, mas é a partir da ótica dele. Perfeito. Porque se você está bem, você pode estar do jeito que for. Se você está bem, você está feliz com o que você tem. Ponto. Que é isso que acontece com as nossas desordens, é a gente sempre buscando aquilo que a sociedade quer que a gente responda. A sociedade, ela cria rótulos, a sociedade que cria histórias para que a gente viva conforme elas. Eu não sou fluxo delas. Eu sou fluxo de mim, da construção do meu eu. E hoje, antes de vir ficar aqui conversando um pouco com vocês, eu tenho 3 palavrinhas que eu botei lá. No meu quadro, né? Eu tenho sempre um quadro que eu estou em movimento com as palavras. E eu sou eu. E eu gosto de ser eu. Isso é muito importante a gente repetir. Então, ele é um mantra que sempre está lá na minha pauta. Eu sou eu em ação. Eu sou Deus e Deus está em mim. Se essa divindade que habita em mim, eu estou feliz com ela, o mais não é mais. Ele é Deus. E o Deus se basta. Ai, que lindo, gente. Me arrepiei. Deus se basta. Que lindo, porque que Deus lindo. É isso. Ele não é a perfeição do que o outro espera de mim. Ele é. Ele é a perfeição em mim. Ele é. Né? Acabou. é Então, muito assim, lindo. o outro está no conflito e eu estou na paz. Então, isso tem transcendido no meu trabalho. Algumas pessoas têm buscado muito. Olha, você pode me dar uma ajuda? Você pode me dar uma orientação? Aí eu digo, mas rapaz, tem um pouco de paciência. Eu estou aqui dando conta do meu, né? Porque eu também tenho a minha dinâmica. E aí as pessoas confundem, né? Confundem o seu profissional com a pessoa que está ali. E aí eu queria já entrar na outra pergunta, né? Porque aí se isso... Você fez o estudo do reiki, você já atua ainda na educação como professora, mas você tem a escola de terapias, né? Escola de terapias integrativas, está aqui passando, né? Para a gente ver aí os trabalhos que a Ana Keila faz, né? Curso de reiki, floral, aromaterapia e tantas outras coisas. E aí, como é que surge a escola de terapias na tua vida? Veja bem, eu vou falar novamente dessa espiritualidade do reiki,
E essas espiritualidades dos monges, das minhas meditações, eu conheci outras meditações, fora o yoga, fora eu conheci os Hare Krishnas que eu conheço aqui na cidade há mais de 20 anos, faziam parte da minha vida. Ai, gente, é maravilhoso. Quem não conhece, Fantástico. Precisa ir lá em Serra dos Cavalos. Fizeram parte. É um ambiente, né, assim, de você visitar e você entrar numa paz, porque assim, é surreal, surreal. Só você vivenciando lá a experiência de estar lá. Como é gostoso estar na fazenda. E aí, nessa continuidade, eu conheci outras terapias, fui fazendo outros cursos e fui percebendo que as pessoas não tinham aqui na nossa região pessoas com um respaldo. O que seria respaldo? Vivências. Porque você precisa ter experiência para você passar para o outro. Que é isso, no Japão ele faz isso. As pessoas mais velhas, elas ensinam. E quando eu fiz história, eu aprendi também que na tribo indígena, o pai sai para caçar e a mãe fica ali na horta. Mas é o idoso, o pajé, que se senta para ensinar para as crianças. Isso me ensinou muito, que era a pessoa mais velha, ela é a detentora desse conhecimento maravilhoso. E a gente tem que respeitar muito nossa ancestralidade. Os nossos idosos, eles nos trazem muita experiência. É ouvi-los. E aí foi quando eu parei um pouquinho para escutar e percebi que os meus mestres de Reiki estavam sinalizando que eu estava pronta para ensinar o Reiki. Veja, dentro do universo de 23 anos, menos 5, nós temos aí 18 anos. Então, eu tinha um tempo de experiência e os mestres, assim, de uma forma muito silenciosa, eu cheguei e disse, então, agora eu estou. Então, lancei os meus primeiros cursos. Foram todos presenciais. E aí eu comecei, então, dando dicas sobre as minhas vivências, mas também pegando aquilo que os outros também fazem. Ajustes na didática. Eu não tenho o curso todo de uma vez só. Eu divido e, à medida que a pessoa tem experiência, ela vai fazendo os outros níveis. E aí, pulando mais um pouquinho, foi quando eu percebi que eu precisava instituir, né, com CNPJ, com tudo regularizado, eu me filiar. Eu faço parte da sociedade livre de terapeutas, eu tenho um número. Eu precisava me regularizar para que as pessoas tivessem o meu certificado, mas um certificado de uma pessoa não só com experiência, mas que tivesse filiada a uma regulamentação. Um respaldo judicial, né? Porque aí a pessoa tem que ter todas essas questões de empresa e tudo mais. Tudo. E aí, quando é que surge a tua empresa, assim? Resiste a empresa e olha, tudo começa a acontecer? Eu já tinha, há uns 10 anos atrás, um CNPJ que eu vendia já óleos essenciais. Eu já tive uma loja dentro de um espaço aqui, Fábrica da Moda. E, com o passar do tempo, eu fui diminuindo e terminei levando para onde é o espaço da casa dos meus pais. E aí, eu passei a vender e, com o tempo, fui vendendo outras coisas, mas aí tive que optar por um trabalho fixo. Uma demanda pessoal minha, financeira, eu precisei ter um trabalho fixo e eu fechei a loja, que eu não estava dando conta dos dois, já que a loja era durante o dia. Mas aí os cursos são finais de semana. Que maravilha. Continuaram fluindo. Tanto é que agora, pronto, semana que vem eu tenho um curso, e aí eu já tenho pessoas, eu tenho para o nível 2, que já passaram de mais de 10 pessoas presencial. Mas o grande diferencial para eu aprender foi a pandemia. Eu tive que dar curso online. Ai, gente, a adaptação da pandemia, acho que para todo mundo foi difícil, né? Porque assim, eu atendia presencial. E eu vou viver de quê? Já que eu sou autônoma, nesse tempo eu não estava trabalhando para ninguém. E eu disse, agora. Então, eu lancei um valor bem legal, consegui colocar quase 40 pessoas online. Perfeito. Dividi em horários. E aí, uma grande história dentro de tudo isso. Estou eu lá, dando aula de manhã, vamos dizer um dia, 10 horas da manhã. E minha mãe na casa dela, aqui embaixo, gritando. Aconteceu muito essas coisas na pandemia. Eu tô gritando com você. E eu, meu Deus, aí a pessoa na tela, né? Eu, gente, por favor. Aí chega minha mãe aqui, desse lado. Ela disse, você não tá ouvindo eu falar, não? Aí eu fui virar a câmera um pouquinho, mostrei ao pessoal, isso aqui é minha mãe. Ela não sabe que eu tô com vocês, dando aula. E ela assim... Aí eu disse, pois essa é minha mãe, então estou aqui, mãe, daqui a pouco eu termino a aula, eu vou falar com a senhora. Ai, desculpa, é porque ela não estava respondendo, pensei que ia acontecido alguma coisa, lá. Mas então foram coisas da pandemia. Mas é porque o online trouxe todo mundo para dentro da nossa casa, né? Acabou que a gente tinha toda uma privacidade de não sair, de não nos conectar com quem a gente conhece, e a gente passou a se conectar com pessoas que a gente não conhecia e frequentar a nossa casa de forma online, né? Isso. Então, assim,
teve situações muito bizarras, né? Muito interessantes. E, assim, por exemplo, na minha situação, eu estava grávida no período da pandemia e meu filho tinha que assistir aula online. E eu precisava tirar um cochilo, mas ele ainda muito pequenininho, 9 anos, eu tinha que orientar ele nas aulas. Então, muitas vezes eu dormia por trás da câmera, deitado na cama, enquanto ele estava ali assistindo a aula. Então, assim, a gente teve que se adaptar, né, a isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, foi um período de muita riqueza para a gente. Porque a gente vem de uma era onde a tecnologia, a informática, essa coisa do online, para a gente não era real. Né? A gente estava indo numa época de transição. E acelerou para a gente, para a nossa geração, né? É algo que a gente, assim, poxa, e agora a gente vai ter que se virar com online, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que dar conta. E aí a gente começa justamente, vem agora, a gente está aqui no podcast, a gente está conversando, né? Uma coisa que para a gente era inacessível, era algo que a gente não vai ter acesso a isso. Que eram outras pessoas, né? Outro artistas mundo. Fazer, a gente e a gente, podia. pessoas comuns, começamos a fazer isso. Né? A venda do online, eu acredito que a gente, no período de pandemia, eu vendi cursos também no período de pandemia, porque as pessoas estavam, vou fazer o que agora? Então, tinha que se reinventar. Né? Então, eu acredito que a terapia... acho que a escola de terapia para você, nesse período online, também ele trouxe muitos alunos também de fora da região. Sim. Né? Então, assim... do Sul. Eu não imaginava que eu possa atender... Isso há 3 anos atrás, né? Pessoas de São Paulo. E ela hoje continua sendo minha amiga. Ela é psicanalista. E ela me trouxe muito... Porque não só foi o curso de Reiki. Eu comecei a fazer algo que eu já fazia em mim. Que era o estudo do Ho'oponopono, que é uma meditação havaiana. Eu tenho curiosidade também sobre isso. Você também tem curiosidade, gente? Eu também já ouvi, né? Ho'oponopono, né? Pode chamar os dois. Ho'oponopono. Porque como a palavra, ela traz uma energia de cura, ela pode ser pronunciada dos dois. Porque a energia, ela entende os dois. Perfeito. E aí, ela se entrelaça junto com o Reiki ou ela é algo separado? Ela é separado. Porque como ela é uma terapia, o Reiki é uma terapia japonesa, o Ho'oponopono é de uma ilha do Havaí. Entendi. E aí, o que acontece? Eu lá, aplicando, e aí eu vou estudar sozinha. Aí eu comecei lendo, e aí fui ver que era dos Kahunas, que aí tinha um médico que foi estudar lá 5 anos, o PhD dele, e foram várias coisas que eu fui, e de repente eu estou dentro do curso de Reiki e cito para as pessoas que eu ia abrir um grupo gratuito, online, ninguém ia poder sair de casa. Uau. E aí, o que era bom para mim, que eu digo sempre às meninas, os meninos, que eu tenho muitos alunos, homens também, nada melhor do que a gente falar daquela prática da gente. E aí, o Ho'oponopono chega para você na pandemia? Chegou para você na pandemia? Chegou. Hoje eu digo que tem mais ou menos entre 6 a 7 anos. Foi bem antes, um pouquinho. Não, ela chegou um pouquinho antes. E aí, o que acontece? Eu comecei a divulgar para as pessoas aquilo que eu já tinha dado certo na minha vida. Eu tinha uma limpeza de memória de algumas coisas que, meu Deus do céu, pânicos horríveis. Lugares altos, tomar banho de mar, eu não nadava. Então, tinham coisas que a limpeza de memória, dessa memória do subconsciente, me fizeram adentrar. E aí eu fazia e fui sentindo que havia uma prática que eu poderia colocar. Quando a pessoa terminava do atendimento do Reiki, eu dizia a ela, eu vou mandar a oração do Ho'oponopono para você. Pá. Olha, eu vou mandar para você ler o audiobook do Limite Zero, que conta a história do Ho'oponopono, segundo o Dr. Hyolyn. E aí comecei a ver que as pessoas faziam e melhoravam. Por quê? Vamos lá para a prática. O que é a limpeza o alinhamento de chakras? O alinhamento do Reiki, ele deixa você muito legal. Mas, a exemplo, se você traz um desalinhamento no chakra da tireoide, que a gente chama chakra faríngeo, laríngeo, o que acontece? Essa pessoa, ou ela está sendo muito silenciada, ou ela está querendo falar e não consegue falar. Então, ela bloqueia esse chakra. Mas isso é uma memória. São os traumas. A gente vai chamar traumas de infância, traumas do ventre, os traumas que tiveram. Pode ser até do marido. Ela casou e depois descobriu que o marido silencia ela. Eu tive muita escuta de mulheres que diziam isso. Que são silenciadas. E aí ela faz, mas olha, eu estou com problema na tireoide. Ou quando eu colocava a imposição das mãos, do Reiki, eu sentia que aquela energia saía mais naquele chakra. Que é isso que é a nossa sensibilidade como reikiana é ativada. E a gente sabe o lugar que precisa mais. E aí você consegue sentir na mão. Através da sua mão. Aí sem tocar na pessoa. Sem tocar na pessoa. Sim, sem tocar. Isso você vai desenvolvendo essa sensibilidade. Não só eu, como todos os terapeutas reikianos. E o que acontece? Eu percebia que ela reincidia com isso, mas era uma memória. Então, eu agreguei
ao tratamento do reiki, ela dá continuidade a fazer a limpeza de memórias. E aí o trabalho teve mais sucesso. A limpeza de memória vem através do Ho'oponopono. Do Ho'oponopono. Sim, olha, já estou trocando os nomes, gente, porque a gente está aqui tentando descobrir tudo com a Ana Keila, né? Então, quem tem que saber aqui é a Ana Keila. O Ho'oponopono, ele tem umas palavras lá, umas frases que você já deve ter visto em alguns quadros. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso, já vi. O vi. que significa essas 4 frases? Significa que você está se perdoando, você está primeiro se amando e você está entendendo todo o processo de limpeza da memória em você. Você, aquele que a gente tinha falado, a gente não cuida antes de ser cuidado. E aí o processo disso foi colaborando no desenvolvimento e eu percebi que essas pessoas melhoravam muito. E aí eu dei gratuito. Abri grupos, a gente viu cada capítulo do livro, estudava, discutia, as pessoas já traziam vivências. Olha, esse capítulo que você falou, eu vivi isso e foi bom para isso. Né? Tem uma parte lá que são as palavras que a Kahuna, que o Dr. Hyolyn foi viver um tempo para a experiência, que é a Morná Simeona, ela tem umas palavras na casa dela, que tem assim, ele fazia, por que essa palavra está aqui? Aí ela dizia, porque é importante para o meu subconsciente lembrar sempre disso. A paz começa em mim. E aí eu comecei no meu espaço terapêutico, dentro da pandemia, botar essas palavras dentro. Então, quando eu me acordava, eu olhava as palavras. Me dava uma tranquilidade. Catiane, uma tranquilidade. Então, elas são gatilhos. Não é? Ela desperta as memórias afetivas de forma positiva. Aquela memória dolorosa que eu tinha, que eu guardava na minha, que eu chamo muito de poupança, que é o subconsciente, que é uma poupança, né? Nós sempre guardamos as coisinhas mais dolorosas. Aí eu digo na poupança. Só que nessa poupança a gente não coloca coisas muito boas, não. Não, porque ela é o lugarzinho em que sabe aquelas coisinhas que realmente nos faz sofrer. De vez em quando elas saem um pouquinho, vão para o consciente e você lembra delas. Sim. E aí o que acontece? Quando eu olhava a palavra, eu percebia que ia me trazendo tranquilidade. Ia me trazendo... E aí quando eu pensava, vamos dizer, numa determinada coisa que me foi traumática há 2 anos atrás, aquela coisa já não aparecia tanto na minha mente. Eu não tinha aquele barulho mental, repetindo aquele momento traumático. E aí eu pude trazer isso no curso. Eu disse, olha, eu tive esse momento, eu tive uma relação que ele foi abusivo comigo, ele mentiu para mim, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chateada. E aí fui fazendo a limpeza e hoje eu não lembro mais. Lembro como... E mando luz. Eu sempre mando luz para essa pessoa. Então, o que acontece? Hoje ela não fica tão presente no meu pensamento. Então, vamos repetir comigo? Então, coloque em palavras... Né? Tem pessoas que estão no YouTube, elas colocam atrás da porta do quarto, colocam na porta do guarda-roupa quando abre. E aí eu comecei a criar umas mandalas em gesso. Foi outra terapia que eu fiz em casa sozinha. Nossa! Dos fundos das tampas de bolo. Eu acho que você é a próxima aluna, viu? Não tem as tampas de bolo, aquele que sobra? Sim, aquela tampa transparente? Sim. Eu comprei o gesso, pegava um clipe, botava atrás. Quando ele endurecia no sol, aí no quintal da minha mãe ficava cheio daquilo. E o que danada é isso? Depois eu pintava, pegava as canetas que eu descobri também na pandemia, chamada Polska. E escrevia ela. E eu escrevia as palavras e dava aos meus clientes. Ai, que lindo, então gente. eles tinham as palavras na casa deles. Lindo, perfeito. Eu embrulhava de presentinho, papelzinho, né? E dava a eles e eles ficavam muito felizes. E isso me trazia também paz. Porque o princípio do Ho'oponopono é a ligação que a gente tem. A gente não está aqui no encontro à toa. Nós estamos religando pontos em comum. Tem coisas que eu tenho parecida na minha vida com a sua vida, com a vida dos que estão aqui pertinho. E aí, quando a gente pede, segundo o princípio, dentro do estudo do Ho'oponopono, tem uma frase que diz assim, eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho com Catiane. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Então, qualquer coisa que tenha tido ou tem de divergência que nos une, o cordão que eles chamam, cordão de ligação, é o cordão Aka. É um nome Kahuna. Esse cordão, ele é transmutado para a pura luz. E assim é. E que tudo é energia. Porque tudo assim, é energia. A gente não percebe muitas vezes, mas nós temos poder sobre a vida do outro. Né? Nós temos essa vivência. E eu não digo que a gente tem poder sobre a vida do outro, mas a gente influencia
muito na vida do outro. Então, a mãe, ela influencia na vida dos filhos. Sim. Os filhos influenciam na vida da mãe. Um patrão, um amigo de trabalho, com palavras, com vivências, com memórias, né? Que tanto podem ser positivas como negativas. E é aquilo que a gente aprende. Exatamente. A palavra tem ação. Isso afeta muito as questões físicas e mentais, né? Porque quando a gente traz essas questões de energia, é muito bom a gente entender que não afeta somente o espiritual, não afeta somente o emocional e não afeta apenas o físico. Ele afeta o conjunto. Ele afeta né? a memória. Memória. Que é isso principal e que fica, isso né? acaba trazendo pra gente várias questões. Mas aí, com todas essas suas vivências, Ana Keila, quantos alunos já passaram por você? Me diga aí, porque assim, eu já conheço alguns, né, que já são até famosos aqui em Caruaru, que já têm feito várias atividades. Que acho que você vai convidar alguns para aqui para o programa, Sim, né? sim. Em breve. Mas aí, quantos alunos já passaram por você? Você acha que, assim, já atingiu, em média, quantas pessoas, além de alunos, pacientes, clientes? Como é que é isso aí? Olha, de clientes, a última vez que eu quantifiquei, eu já passei de 400. Muito mais de 400. Porque eu tenho ainda as anamneses, né, que eu fazia. De aluno, a gente chega a uns 60. Presencial. Os online, eles chegam a quase 100. Nossa! Foi. E palestras que eu tenho dado nas universidades, particulares e públicas que eu já dei, eu já atingi mais de 1.000 pessoas nos presenciais aqui em Caruaru, só Caruaru. Já fui convidada para outras cidades, mas foram públicos assim de terapia. Ou Entendi. palestras na áreas espíritas. Porque quando a gente vai falar de uma linha, a gente termina tocando no espiritismo, né? E aí as pessoas espiritualizadas me convidam. Porque aí as pessoas têm que entender essa diferença entre espiritismo e espiritualizadas. Né? Então, você não precisa ter um dogma, mas você precisa saber que se você acredita nesses campos vibracionais, que aí a gente avançou mais um pouquinho, hoje a gente diz assim, a gente tem a física quântica, que é tão falada, a gente tem a neurociência, não é? A mente da gente é plástica, ela tem plasticidade, as pessoas... O que é isso? Não é? Então, a gente vai se tornando pessoas que vai tocando em públicos que nos convidam para falar disso. Mas eu sou muito chamada para a questão da meditação do Ho'oponopono, porque eu faço a condução da meditação, elevo a pessoa no padrão vibracional dela. E aí peço para que ela repita. E aí, no mesmo momento, ela repete e ela vai se sentindo. Então, eu atendi pessoas que já tinham tentado suicídio algumas vezes, atendi muito. Nessa pandemia, não tenho como, assim, de urgência, quantas pessoas chegou. Você está no consultório, me atenda, pelo amor de Deus. E foram situações muito tristes, né? Homem, mulher, e do ano passado para cá, adolescentes. Né? A gente não pensou, né? Foi um choque para mim, mas aí eu tinha começado um curso de psicanálise antes da pandemia. Dei uma parada, porque o meu filho entrou no curso de psicologia, meu bebê. Meu Deus, ele vai me matar. Dela. O bebê dela tem quantos anos? O bebê 23 dela? anos. 23 anos. Ele vai Mora me com matar quando você? assistir esse vídeo. Mora vai. com você? Não. Tá terminando o curso dele na Federal em Recife. Como é o nome dele? Antônio Alfredo Neto. Antônio, não fique triste, tá? Mas todas as mães, para sempre vai ser bebê. É assim, a gente trata os nossos filhotes. Ele é enorme, eles né? crescem, a gente continua tratando dessa forma. Muito calmo. É um reikiano também, nível 1, 2 e 3A. Né? Então, durante a pandemia, ele também fez um curso de aurículo, atendeu algumas pessoas. Uma pessoa muito calma, muito paciente, e a mão dele emana uma energia muito boa. Algumas pessoas já receberam e dizem assim, cadê o seu filho para aplicar reiki? Gente, eu tô tão curiosa como é que isso tudo funciona, tá? Porque eu acho que você é a próxima aluna. E aí, como é que a gente faz, Ana Keila? Eu quero saber agora como é que a gente faz para ser aluna sua, para participar da escola de terapias da Ana Keila. Como é que tá aí? Me explica. Tem atendimento online, aí tem no presencial. Eu sei que tem uns projetos novos que estão para chegar por aí, tem novidades. Que eu não posso dizer. Não pode dizer, tá? É segredíssimo estar aqui sobre guardado, mas assim, tem coisas muito boas vindo por aí, e grande, não é coisa pequena. Não é pequena, mas tá? não. Porém, a gente quer saber como é que a gente faz para ser seu aluno, tá? Eu quero aí, me interessei, como é que a gente se inscreve, como é que a gente participa no momento. Eu geralmente divulgo muito pelo meu Instagram, né? Ana Keila, _terapeuta,
né? Que vai ficar na inscrição do vídeo, tá certo? Então, aí, quando vocês forem acessar, a gente deixa salvo lá na inscrição do vídeo para que as pessoas possam estar acessando lá no Insta. Eu deixo sempre explicado o que é o nível 1, o que é que a pessoa vai vivenciar no Reiki nível 1, que é justamente a gente, como ele dizia lá no Japão, o chamado. No nível 1, você é chamado. Você sente em pequenas coisas no dia a dia, e aí você diz assim, puxa vida, eu sinto que eu tenho essa vontade de fazer isso para mim primeiro. E aí o chamado é justamente para você se tratar. É você iniciar o tratamento em você. Isso é perfeito. Sabe por quê? Aconteceu uma experiência comigo esse ano, que aí, assim, eu me inscrevi na pós-histologia, fui fazer em São Paulo e tudo mais, e aí eu iniciei esse curso achando que tratar as outras, cuidar das outras pessoas, acolher as outras pessoas. E eu aprendi, né, durante todo o curso, que se eu não estiver bem, eu não cuido do outro. Então, para eu olhar para o outro, eu preciso olhar primeiro para mim. E é quando você diz assim, o primeiro nível do Reiki é justamente você se olhar, você se encontrar, né? E você disse no início da nossa entrevista, que você disse que o Reiki foi primeiro um encontro de você com o seu eu, né? Como é essa experiência da gente parar e se olhar? Né? Eu vejo que aqui você trouxe várias pedras com as energias, né? Eu sei que há vários significados, mas eu queria que você trouxesse justamente assim, essa primeira etapa do Reiki, como a gente se encontra. Então, como é que eu posso despertar esse desejo de olhar para mim? Porque eu acho que muitos dos nossos problemas emocionais, mentais, estão voltados para esse não encontro com o meu eu, esse me perder do meu eu, perder o meu eixo, não alinhar os chakras, né? Como é que a gente se encontra assim nesse processo? Eu vou falar sempre de mim, a partir de mim, né? Eu que vivi isso aí. Nós somos, desde pequenos, muito levados a olhar sempre para fora. A gente está guiando uma bicicleta e quando a gente está lá, pedalando, a gente sempre quer olhar para frente. Mas a gente não sabe se essa bicicleta ela está com condições suficientes da gente alçar voo e fazer aquela corrida, né? E é isso que fez eu pensar, eu preciso estar bem para andar de bicicleta. Para que essa bicicleta... Então, antes da bicicleta existe eu. E aí eu comecei a ver que o Reiki, ele me trouxe uma coisa. Ele me trouxe foco. Ele me trouxe percepções de mim. Ele me fez perceber coisas que eu não percebia há muito. Meu Deus, eu tinha quantos anos para ter esse despertar? Eu já tinha 30 anos. Eu já tinha, vamos dizer, 38. Quando eu despertei mais ainda a minha consciência, eu tinha 38 anos. Eu disse, meu Deus, quanto tempo. E eu só olhando para viver compulsivamente lá fora, responder as coisas. E aí foi quando eu disse... Eu não sei hoje, Vitória, várias pessoas que eu conheço, que estão próximas de mim, eu não sei se eu estou aqui conversando com você, é o Reiki. Se eu olho para você, eu tenho benevolência, é o Reiki. Se eu olho para todos que estão aqui no estúdio, é o Reiki. Então, o Reiki é isso tudo. É essa energia o tempo todo invisível, mas atuante. Não tem como. E nos traz para um estado de presença. Isso. Né? Eu vejo muito isso, assim, um estado de presença. Eu tive a experiência com Vitória, no Expandi, e aí a gente segue a trilha, né, na mata fechada e tudo mais, tudo muito gostoso. E aí eu disse assim, poxa, como é gostoso receber essa energia, né? E é o estado de presença, estar presente, isso. Né? Viver presencialmente, o quanto isso é bom. E aí, nesse estar presente, eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para os seus seguidores, né? Sobre as pessoas que vão estar aqui seguindo. Então, a gente vai deixar aqui para vocês, gente. Já está pertinho da gente terminar aqui o nosso tempo, né? Já foi aqui a nossa entrevista maravilhosa. Quem quiser a parte 2, peçam aí que a gente faz outro momento. Mas, assim, é muito gostoso conversar sobre isso. Ana Keila é uma pessoa maravilhosa, né? Muito espiritualizada, cheia de uma energia boa. Gostoso de te ouvir, muito gostoso de te ouvir. Acredito que todas as pessoas que chegarem aqui no canal vão ter vários conteúdos, muito conhecimento, né? Então, compartilha esse canal, gente. Deixa o like. Manda pra galera aí, pra todo mundo estar acompanhando. Isso, né? Isso. Porque esse é o nosso primeiro momento de muitas coisas. E além do podcast que vai estar acontecendo no canal do YouTube da Ana Keila, né? Nós vamos ter também aí várias lives no Instagram. Sim, sim. Né? Então, esse tema aí que a gente vai vir trabalhando durante um bom tempo, né? Vai, sim. Com vários temas, né? Também, né? Isso.
A gente tem essa questão quando você fala das pedras, que é muito importante, ela vai vindo como um tema, falar da cristaloterapia, né? O uso dos cristais na nossa vida, ele tem uma vibração energética aí dentro. Olha, e aí eu tava até vendo, né, que assim, às vezes a gente não pode pegar nas pedras, né, porque tem essa coisa de passar energia, né, cada pessoa tem um jeito, né, de lidar. Cada pedra dessa, ela tá ligada a mim, né, feita a minha roupa, e aí ela tá ligada, aí depois eu conto a história. As cenas dos próximos capítulos, vocês fiquem aqui no canal, não deixem de acompanhar, que aí vai ter muitas coisas falando sobre as pedras, sobre aromaterapia. Cromoterapia, olha, né, as cores, as vibrações, né? E a gente fazer... E a meditação, né? Nós vamos ter um tema só de Ho'oponopono. Vai ser fantástico. Aí vou deixar logo aqui para ela poder fazer umas lives com a gente de meditação. Né? Para que a gente já vá pegando gosto pela coisa. E aí a gente comece a trazer isso para nossa vida pessoal. Uma prática, muito bom, né? E quando a gente insere ela na nossa vida, como eu estou dizendo, tudo vira aquilo. E a gente vê a vida com muito mais clareza. E além de ser uma prática, é uma cura, né? É cura. Eu adoro fazer meditação. E aí eu quero que você deixe a mensagem agora para os seus seguidores, pessoas que estão aqui te acompanhando. E antes que a gente encerre, eu já quero te agradecer por esse momento, essa partilha, por me dar a honra de estar aqui batendo esse papo contigo no teu canal, tá certo? E aí agora é com você. Deixa aí a mensagem para as pessoas que estão aqui para te ouvir. Muito feliz, porque assim, foi um projeto que eu já vinha aí há alguns anos, bem depois da pandemia mesmo, trazer essa informação, chegar mais junto de quem me conhece, de quem não me conhece, que possa tirar suas dúvidas, esclarecimentos, deixar perguntas depois das publicações, que eu vou estar com muito carinho respondendo. Não, posso até demorar, mas a gente tá junto. Eu gosto de ter essa reciprocidade com as pessoas que me buscam, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam e eu tô lá 10 horas da noite, 11 horas, sábado e domingo, eu tô sempre disponível, com muito carinho, sabendo que é o meu princípio da minha filosofia, sabendo que a semente que eu estou plantando hoje, eu vou deixar para meus netos, meus bisnetos, e que eu nem vou ver, mas que eu vou estar muito feliz onde eu estiver. Gratidão a todos. Gratidão. Obrigada por tudo. Obrigada também.